Então, galera, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Geralmente eu inicio os vídeos já fazendo uma abordagem com a minha frase clássica, porém hoje é um pouco diferente. Eu só vou pegar e começar a gravar e falar pra vocês. Gravando os vídeos, falando e estudando aqui, eu analisei uma coisa muito interessante, que eu nunca parei para falar com o pessoal muito sobre a Rosa Cruz. Eu falo mais comumente sobre a maçonaria, sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, mas dificilmente eu falo uma coisa ou outra sobre a Rosa Cruz. E nesse exato momento eu estou lendo uma das monografias que eu tenho da Rosa Cruz e me bateu esse pensamento: por que eu não falo muito sobre ela? Claro, mantendo o respeito sempre, né, pelas ordens iniciáticas e doutrinas, porque a maioria das doutrinas e religiões tem os seus conhecimentos internos que devem ser mantidos e respeitados, e é uma coisa que eu levo muito a sério. E siga nesse ponto, o que eu disser aqui é coisa que é pública e não é nada interno ou revelação da ordem em si. Então, começamos por esse ponto. A Ordem Rosa Cruz é uma ordem iniciática. Eu não vou ter certeza ao certo quando ela surgiu, mas faz bastante tempo já. Tem pessoas, e até nos estudos, que é dito que ela vem de uma linhagem do Egito, Bararim Bararum, tanto que a própria ordem Amorque, que é a que eu sou filiado e iniciado, ela se remete muito à lenda sobre Tutankhamon, não sei se é assim que pronuncia, fala muito sobre Akhenaton também, e por aí vai, sobre as lendas e faraós do Egito. Com isso, as monografias, que são as linhas de estudos que a gente recebe, é um pouco divergente de outras linhas iniciáticas, porque a maioria das ordens iniciáticas, ou as mais antigas, os estudos se remetem de boca a ouvido, clássico, e também pessoalmente. Então vocês têm que se unir em um lugar para fazer as atividades iniciáticas, coisa que acontece na maçonaria, na OTO, na Golden Dawn, na Rosa Cruz acontece, só que em ocasiões específicas ou graus em específico. Por quê? Como que funciona o conceito de você entrar na Rosa Cruz? Diferente da maçonaria, que você tem que primeiro, no conceito tradicional, ser homem livre e de bons costumes. Tem a maçonaria feminina, mista, mas não é o assunto do vídeo. Você ingressa na Rosa Cruz, diferente da maçonaria, como eu estava explicando, que só homens podem ser aceitos. Na maçonaria, homens e mulheres... Maçonaria não, me corrigindo. Na Rosa Cruz, se você é mulher, você tem interesse, você pode ingressar na instituição. Como você faz? Pelo contrário também da maçonaria, que você tem que receber um convite, na Rosa Cruz, se você tiver interesse, você vai, preenche documentação, tanto pelas revistas que eles têm, os livretos, no museu até do Egito, que tem aqui em Curitiba, que é onde eu estou morando, onde eu moro, né? Você vai lá, tem as revistas para você se filiar, e com isso, se você for aceito ou não, que é até bem em breve para você ser aceito. Eu, quando eu me iniciei, ou entrei na ordem, né, porque para se iniciar é todo um processo, levou alguns dias, eu fui aceito. Eu fiz toda a documentação, tem aquele requisito básico que nem da maçonaria, de uma breve investigação para ver se você tem os pré-requisitos para ser iniciado. Só que levou um tempo para mim começar a fazer os estudos. Por quê? Se eu não me engano, eu vou até pegar aqui como prova a minha carteirinha da Rosa Cruz, porque eu tenho a minha carteirinha maçônica e tenho a minha carteirinha Rosa Cruz. Maçônica e a minha Rosa Cruz. Eu me iniciei, eu me filiei dia 10 de 4 de 2024. Então, olha só, 2 anos praticamente, que agora a gente está em 21 de junho de 2026. Só que temos um pequeno entrave nessa história, porque quando eu entrei na Rosa Cruz, eu não vi que eu tinha sido aceito, porque eu fiz via internet, um preenchimento dos dados, e acabei deixando para lá. Eu achei que eu não ia ser aceito, relevei e vida que segue. Com isso, eu fui aceito, descobri só em janeiro desse ano, que eu fui ver meu e-mail, eu fui no museu com a minha esposa, na verdade. Com isso, eu brinquei lá com o cara, falei: ei, frater, não sei o que dele. Ele falou: você é frater? Eu falei: não, mas eu quero ser. Aí ele puxou meu CPF lá pra mim, pra entrar e tudo mais no museu. E ele falou: não, você é frater sim. Deu até eu entrei em choque, falei: eu sou frater? Então tá, né? Daí peguei, ele liberou eu pra entrar no museu, porque quem é iniciado na ordem pode entrar no museu.
E com isso eu cheguei em casa, fui pesquisar e eu vi que eu fui aceito. Então eu falei, agora eu vou seguir a linha de estudos. E aí que entra as monografias. Peço perdão pelo som aqui do portão, porque eu estou no serviço, infelizmente é um barulho que não tenho muito o que fazer. Então, só vamos esperar rapidinho. Logo mais eu vou ter um cenário na minha casa para me gravar os vídeos, não vou mais passar por esses tipos de problema. E com isso, voltando para o assunto das monografias, você, depois do momento que você aceita e começa a pagar as mensalidades, ou o plano trimestral, anual, como é que você quer pagar, você recebe em seu endereço, na sua residência, os lotes com monografias. Nos primeiros lotes você recebe uma carta de boas-vindas e tudo mais, pelo Imperator, que eles falam, como se fosse um grão-mestre na maçonaria. E com isso você segue uma linha de estudos e pensamentos que eles passam para você. Então, todos os conceitos do que a ordem acredita, do que a ordem não acredita, do que ela é e do que ela deixa de ser. Porque muita gente especula que é uma coisa, muita gente fala que é isso, que é aquilo, e já nos primeiros livretos que a gente recebe, as primeiras monografias, eles deixam bem explícito todos esses assuntos, o que é ou não vinculado à Rosa Cruz. E diferente da maçonaria, que é uma ordem que você tem que estar presente, na Rosa Cruz você inicia os estudos em casa. Então, tanto que nem eu falei, eu tô 5 meses para 6 estudando os estudos Rosa Cruz, porque eu descobri que eu fui aceito. Tô no meu quinto lote de monografia, indo pro sexto. E uma coisa que eu já sabia antes de entrar na ordem é que chegando, se eu não me engano, no 16º lote, você pode ser iniciado em templo. Aí que você vai passar por um processo iniciático, onde você vai frequentar o templo Amorque, ou Rosa Cruz, para passar pela iniciação, como qualquer outra ordem iniciática tem. Porém, eu até vou rever muito bem aqui o que eu falo, porque no meio desse processo da linhagem monográfica, você passa por alguns estudos que são, digamos que, iniciáticos. Então, eu estou revendo muito bem o que eu falo para evitar qualquer tipo de exposição que não deva ser exposta. Então é isso, você vai aprendendo até você adquirir uma certa maturidade, que é uma coisa que eu acho muito importante nessa via da Rosa Cruz, porque na maçonaria a gente inicia, a gente não sabe o que vai acontecer. Você simplesmente paga a joia de entrada, quando você passa por todo o processo, tem a investigação e tudo mais, sindicância, se eu não me engano, que é o nome, que daí eles vão ver se você vai ser aceito ou não, tem a votação e por aí vai, todo o processo que leva uns meses. E depois disso, você é iniciado, você não sabe o que acontece, tipo, o que vai acontecer e você é pego de surpresa. Já na Rosa Cruz, você tem o tempo de decidir se você vai continuar na ordem ou não, porque você passa por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Se você não gosta do que você está vendo, você simplesmente se desvincula. Então você pega, cancela a tua filiação lá na ordem e segue a tua vida. E como eu expliquei as monografias, todo mês você vai receber uma quantidade X. Esse mês, ó, tem algumas aqui, deixa eu mostrar como que é um pouquinho a imagem. Todo mês a gente recebe em média 3, 4 monografias sobre os assuntos específicos. E outra coisa que é divergente da maçonaria é que na Ordem Rosa Cruz você tem um conceito mais individualizado no começo, onde você é o estudioso que você está buscando conhecimento. Então você tem que ir por conta própria, se policiar para estudar, para fazer suas rotinas de estudos no teu sanctum, que é o termo que eles usam no local de estudos que você faz, e outros assuntos que eu não vou entrar aqui também em detalhes. E como eu falei, temos as monografias. Cada mês chega, abreviando e também entrando em um tópico em específico. E muitas das vezes chegam as revistas que são das linhas dos membros filiados, que nem mês passado chegou essa aqui para mim, o Rosa Cruz, que é uma das revistas que chega, que eles vão desenvolvendo os assuntos tópicos da ordem, curiosidades, e como eu estava falando, a divergência da maçonaria, que eles trabalham muito esse conceito mais espiritual, até meio que um pouco religioso. Já a maçonaria é muito mais moral, voltada para os seus princípios e valores. Mas as duas instituições, as duas ordens, elas trazem bons frutos para a sociedade, para o ser humano no contexto geral, de você se refinar, se autolapidar, de você começar a entender muitas das entrelinhas da vida, porque muitas das coisas que a gente acaba vivenciando no dia a dia, a gente acaba não tendo uma explicação plausível, ou você simplesmente não tem o conhecimento por não ter tido vontade antes de aprender, e a ordem
ela linka muito essas coisas, de explicar os fenômenos do seu dia a dia, das coisas que você passa, as coisas que você vê, que você sente, e te abre esses véus da tua mente e da tua parte espiritual. Então, é uma coisa muito bacana da ordem em si. E só para finalizar já esse vídeo aí, que tá dando 10 minutos, daqui a pouco eu vou finalizar. A Rosa Cruz, como eu falei, ela é dita que é de uma linhagem antiga do Egito. Tem gente que fala que não é, tem gente que fala que é charlatanismo, tem gente que fala que ela surge 90 anos, 50 e por aí vai. Porém, uma coisa que é fato é que ela é antiga, porque ela tem toda uma linhagem de estudos e até o conceito da termologia, tanto que é dito de Christian Rosenkreuz, que falam que é o fundador da Rosa Cruz, e também os ensinamentos iniciáticos, tanto na parte europeia, na parte do Egito e por aí vai. E o ponto final é que não existe só uma Rosa Cruz, assim como a maçonaria tem várias Rosa Cruzes diferentes. Que nem eu sou filiado na Amorc, que é, eu vou falar aqui como está escrito em latim, é Antiquus Mystiquisque, perdão, Ordo Rosacrucis. Então essa é a famosa Amorc. E temos muitas outras ordens da Rosa Cruz, com nomes diferentes, porém todas trazendo mais ou menos o mesmo ensinamento, a mesma visão. E é como se fosse uma maçonaria em suas divergências de potências e ritos, praticamente a mesma visão, digamos assim. E eu acho que é praticamente isso, um pouco sobre a Rosa Cruz, é uma coisa muito bacana. Tem as linhas dentro também da Rosa Cruz como se fossem os graus superiores na maçonaria, o priorado e por aí vai, que para quem sabe, depois que você vira mestre maçom, você pode ingressar no priorado, que são ordens dentro da ordem. Então, você é maçom, você participa do priorado, só que para você participar do priorado você tem que ser maçom, e por aí vai. Que são chamados graus elevados ou superiores, filosóficos, por aí vai. E na Rosa Cruz tem isso também, que temos o Pronaus, que é para pessoas que ainda estão fazendo esses estudos das monografias, e também temos os capítulos. E outra coisa bem interessante também, que é bem parecido com a maçonaria, onde temos os Demolê na maçonaria, temos as filhas de Jó e por aí vai, as filhas do arco-íris, alguma coisa assim, se eu não me engano, e muitas outras instituições paramaçônicas. Poderia se chamar o termo para a Rosa Cruz, porque é uma ordem para os membros crianças da Rosa Cruz. No caso da Rosa Cruz, eu conheço a Ordem Guias do Graal, que é uma das ordens que também tem muita relevância aqui no Brasil. Então é isso, pessoal. Vou deixar já esse vídeo aqui, que eu tô com uma tosse que está me incomodando. Eu posso futuramente me aprofundar mais nesse assunto, tanto sobre a Amorc, sobre a Rosa Cruz no conceito geral, sobre um pouco dos ensinamentos que é permitido falar para as pessoas sobre o conceito de espiritualidade, sobre filosofia, que nem um filósofo muito importante que tem na Rosa Cruz é Francis Bacon. Então é uma pessoa que pode ser dita nas redes sociais publicamente. Então é isso, pessoal. Clica no gostei, se inscreve no meu canal, comenta se você tem alguma dúvida, se você acha que eu sou um cara satânico, porque o pessoal geralmente fala que quem é de ordem iniciática é do bicho lá de baixo, coisa que não tem nada a ver. E é isso, pessoal. Futuramente eu vou gravar uns vídeos também falando sobre os livros que eu publiquei, os livros que eu estou indo publicar, que eu estou fazendo muito trabalho, muito estudo, tanto iniciático, marcial, teológico, muita coisa ainda que vai vir aqui para vocês, beleza? Então agradeço todo mundo e até o próximo vídeo.